Bom dia, Rafael Bizinho, estrategista Santander Private Bank, 8 de setembro. Esse fim de semana, acompanhado do feriado e da independência, não teve notícias mais relevantes, nem no Brasil nem no mundo. Tá? O que foi discutido à exaustão lá fora é essa coisa de existência ou não de uma bolha nos preços das empresas de tecnologia e outros ativos. Né? Isso porque a gente viu aí entre quinta e sexta-feira aquelas quedas importantes que aconteceram nesses papéis e que acabaram contaminando os mercados de uma forma mais geral. Agora sim, cabe considerar a intensidade da valorização que já tinha acontecido no ano, desde as mínimas, a recuperação do grupo de tecnologia lá nos Estados Unidos foi muito forte, uma recuperação, 70%, 80%, desde as mínimas. No ano, muitos papéis subindo 30%, 40%, 50%. Um movimento bastante forte. E em agosto, em especial, a gente viu várias manchetes aí de algumas das gigantes lá de fora atingindo capitalização de mercado, recorde, essa coisa toda. Então, depois dessa exuberância de resultado, de apreciação, seria natural esperar algum tipo de correção. A gente sabe que os ativos não andam em linha reta, e mesmo que as altas sejam justificadas ou justificáveis no tempo, às vezes você tem uma antecipação excessiva de ganhos que seriam aceitáveis um pouco mais adiante. E aí, quando se antecipa demais, os operadores acabam aproveitando para realizar lucro, até numa posição um pouco mais defensiva. É óbvio, tem essas análises propondo a existência de alguns processos especulativos desenfreados. Na semana passada, inclusive, entre quinta e sexta-feira, tinham essas notícias de que um grande operador lá de fora estava comprando muitas opções de compra de empresas, o que estava gerando também distorções nas cotações. E uma vez que isso veio à tona, ficou mais explícito, muita gente optou por usar isso como uma desculpa também para embolsar os ganhos recentes. Aí tem um processo de venda dos ativos que gera essas quedas. Agora sim, tem muitos outros fatores para justificar a alta que vem acontecendo nos últimos tempos, que não só um processo especulativo pontual, digamos assim. Tem essa coisa de que os juros no mundo vão ficar muito mais baixos. Teve essa mudança no modo de atuar do Banco Central americano, com a adoção do Average Inflation Target. Isso é meio que uma promessa de juros reais negativos ou juros reais muito mais baixos por muito mais tempo, o que realmente favorece ativos de risco. Tem também essa inclinação dos governos a promover mais estímulo fiscal, ou agir dessa forma de uma maneira mais duradoura, digamos assim. E toda a constatação de que os dados correntes da economia seguem no processo de recuperação. Você tem indicador atual indo bem e a esperança de que as vacinas para a Covid-19 vão ser disponibilizadas num horizonte relativamente curto, o que gera expectativa também de que muitas das atividades que foram mais abaladas podem se normalizar ao longo de 2021, e isso é um baita de um impulso. E esses fatores, acho que eles ainda vão continuar prevalecendo. O que a gente vê agora é que essa queda dos papéis no exterior, a Nasdaq agora pela manhã, inclusive, continua declinando, está desvalorizando 2%, 3%. Esse acho que é uma mudança, ou é uma correção temporária, não deve ser o início de uma inflexão para pior. Inclusive, quando a gente olha no conjunto, dá para observar que tem muitos outros setores que não tecnologia, que estão se protegendo, se defendendo bastante. E são esses setores que a gente espera, num segundo momento, que eles vão reagir mais fortemente aqui quando caem empresas que têm um peso em termos de capitalização de mercado muito grande. Elas acabam gerando um impacto nos principais índices e também acabam vazando e gerando uma sensação de declínio maior que contamina todo o resto. Aqui no Brasil, a discussão é sobre os detalhes da reforma administrativa,
e como assim ela precisa necessariamente ser acompanhada da tal da PEC do Pacto Federativo. A PEC do Pacto Federativo, ela traria condições para assegurar as despesas obrigatórias do governo já em 2021, já que a reforma administrativa ela não tem muito efeito de curto prazo em termos de contenção de despesas, né? Mas discutir isso tudo é complicado ainda do ponto de vista político, porque você está disputando um espaço de tempo escasso, tem também ainda a reforma tributária, que exige um debate bastante amplo, mas nessa frente também é bom notar que o governo tirou o regime de urgência da proposta dele de unificação da PIS/COFINS, né, e que iria travar a pauta da Câmara. Então você tira aí também uma certa tensão dentro do Congresso, uma tensão entre o Planalto e os parlamentares para que as coisas possam fluir um pouco melhor, mas aí vamos continuar acompanhando o tema fiscal aqui. A gente sabe que ele não é ainda nada trivial, tem muita discussão ainda para ser feita ao longo das próximas semanas, e o mercado, né, tende a sentir ainda um pouco essa pressão, especialmente com as bolsas lá fora tendo esses declínios, tá? Nos próximos dias aqui no Brasil, vamos ficar atento na agenda de dados, vai ter o IPCA de agosto, tem vendas no varejo, pesquisa de serviços, tudo isso aí, vamos ver se corrobora ou não o que a gente está vendo até agora em termos de recuperação da atividade, né, com números vindo recorrentemente acima do esperado. Eu fico por aqui, bom dia a todos.